Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Em um mundo em que as relações sociais estão cada vez mais mediadas pela internet e as redes sociais, quando alguém morre, o que se faz com sua herança digital? Para conversarmos a respeito, recebemos no ED Pesquisa de hoje Luciana Cunha, advogada associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, professora do curso de Direito da Univale e que concluiu recentemente seu mestrado em Gestão Integrada do Território aqui na Univale, pesquisando sobre a herança digital. Luciana, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, professor Edmárcio, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa questão que vem sendo muito discutida. Luciano, prazer nosso te receber aqui. Obrigada. E aí, Luciano, para a gente começar, a sua pesquisa no mestrado foi sobre herança digital. Quando a gente fala herança digital, o que a gente pode entender por esse termo? E qual que é a importância dessa discussão hoje para a sociedade? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é herança. Quando uma pessoa falece, tudo que ela possuiu em vida, tudo que ela comprou, adquiriu, sejam bens, direitos, ou mesmo até dívida, se ela houver deixado, tudo isso vai compor o espólio, que é aquilo que vai ser deixado. Então, normalmente vai ser feito um inventário, ela vai participar de uma sucessão, hereditária ou testamentária, se houver deixado o testamento, para então os herdeiros receberem esta herança. Então, a herança é aquilo que se deixa para os seus sucessores. Quando falamos de herança digital, com a virtualização da vida, nossas relações cada vez mais intermediadas aí pela internet, pela comunicação, vamos dizer, nos meios digitais, então a maioria das nossas tarefas está sendo realizada pelo meio virtual. Então, com isso, a cada produção que nós temos, a cada curtida, visualização, a cada compra online, cadastros feitos, senhas, várias e várias empresas existindo aí no metaverso, são constituídos os chamados bens digitais. Nós vamos ter os bens que são patrimoniais, aqueles dotados de valoração econômica, que pelas regras do direito sucessório em vigor no Brasil, já são transmissíveis para os herdeiros. Recolhendo-se o imposto, declarando-se na herança, é possível serem recebidos. E temos os bens denominados de existenciais, aqueles que não têm valoração econômica, mas são dotados de valor afetivo, valor simbólico, e eles também precisam, de alguma maneira, ser geridos por alguém. E não havendo essa regulamentação, existe uma grande discussão hoje quando uma pessoa falece, vem a falecer. Quem é o que tem o direito de receber as senhas, o acesso aos e-mails, as mensagens de WhatsApp, ou mesmo os direitos autorais, aqueles que ainda não haviam sido publicados, quem tem o direito de gerir tudo isso? Então, esse é o grande questionamento hoje que envolve a herança digital. Além dos bens patrimoniais e dos bens existenciais, existe a classificação dos bens considerados híbridos, a exemplo dos influenciadores digitais, em que vão ter produções com vultuosas cifras econômicas, mas também vários registros ali de seu modo de viver, de seu bem-estar, de sua casa, de sua família. Bebês ainda que nem nasceram estão tendo perfis aí milionários por força da influência de seus pais. Então essa é a grande questão que se impõe na herança digital. Muito bom, você já até deu as duas classificações de bens existenciais e bens econômicos ou patrimoniais, Queria que você desse exemplos práticos, vamos pensar, uma pessoa que é muito famosa, e que antes de morrer pensa sobre tudo aquilo que produziu, na sua área, seja um cantor, um artista, um escritor, enfim, e ele quer deixar isso registrado, ele pensa o futuro, após a morte dele. Como que seria essa classificação? O que é, na verdade, bens existenciais e bens patrimoniais na prática, nos exemplos, para quem está assistindo a gente poder entender e materializar isso. Ok. Os bens, para a gente entender um pouco, os bens patrimoniais são aqueles dotados de valor econômico. Então, mesmo que não sejam materialmente sensíveis, nós temos os direitos autorais, nós temos os livros, os e-books, nós temos o Spotify, várias outras plataformas hoje existindo com bens que são passíveis de mensuração econômica.
Quando falamos dos bens existenciais, nós voltamos aos direitos da personalidade. Se tudo aquilo que não é patrimonial tem uma característica existencial, nós precisamos entender quais são os direitos da personalidade. O nome das pessoas, o nome civil, a imagem, a entonação da voz, a integridade física e tudo aquilo que a pessoa construiu durante uma vida. Quando fala-se o nome daquele artista, por exemplo, ele é conhecido porque era o rei da música ou o rei do futebol, então tudo aquilo que envolve a imagem da pessoa vai ter essa classificação de bem existencial. Fora isso, mesmo que não sejam pessoas famosas, mas os registros de momentos das pessoas, dos alunos, por exemplo, ou familiares em suas formaturas, em seus momentos de lazer, em casa ou no clube. Então, tudo isso, de alguma maneira, fica arquivado em nuvem. E aí, quando há essa discussão, vem à tona quem teria o direito de estar recebendo esses bens existenciais. Um exemplo aí de uma pessoa famosa, temos vários exemplos, mas a Marília Mendonça, por exemplo, ela faleceu, deixou um perfil que já tinha milhões de seguidores, mais de 11 milhões, e com a morte dela, ela deixa um herdeiro. E há uma grande disputa judicial, porque no Brasil nós não temos regulamentação da herança digital, e o perfil dela tinha a característica de bem híbrido, com parte patrimonial, econômica e grande parte existencial. E houve, no ano passado, em 2024, houve a criação, com o auxílio da inteligência artificial, de um show da Marília Mendonça, em que ela dividia o palco com o Cristiano Araújo. Os dois são de Goiás, nunca estiveram juntos em um palco, mas alimentando a inteligência artificial com a entonação, com sons, com imagens dos dois cantores, foi possível fazer a criação desse show. E aí vem uma outra questão, que é justamente o titular desse direito, a Marília Mendonça ou Cristiano Araújo, desejavam isso em vida, ter a sua recriação para atividades que não fizeram? Então, são grandes questões para serem discutidas. E aí você traz, né, para a discussão a inteligência artificial, né? Como que é essa questão hoje, juridicamente, para a gente pensar da herança digital versus a inteligência artificial? Porque com ela eu posso, né, utilizar a voz, imagem, várias formas de pessoas, por exemplo, que já faleceram, para inúmeros fins, né? Como que isso se dá hoje, né? Na questão da herança digital, como que o uso da inteligência artificial traz novidades? No Brasil, nós temos um projeto de lei que é conhecido como Marco Civil da Inteligência Artificial, ainda em tramitação. Temos a questão de algumas legislações que regulam a questão, mas o principal que vem sendo discutido é se há uma autorização para que hajam essas criações pela inteligência artificial. Então, dois aspectos precisam ser diferenciados. Em primeiro lugar, quando se fala de inteligência artificial, nós falamos de algoritmos muito sofisticados que, ao serem alimentados, eles vão nos trazer o resultado que buscamos, nos surpreendendo. Quando são criações da inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser alimentada com dados para criar uma nova dupla sertaneja, que nunca existiu. Então, não há direito autoral a ser discutido nesse aspecto, tudo que é criação da inteligência artificial. Agora, a outra questão é quando a inteligência artificial ela é alimentada com esses dados, com a entonação, com a imagem, com o que era desejo dessa pessoa ou não, para recriar a imagem da pessoa após o seu falecimento. Então, a grande questão que se impõe é se isso tem autorização, necessidade de ter ou não. É um dos aspectos que precisa ser observado na regulamentação jurídica. E a outra questão é se a pessoa gostaria de estar fazendo aquilo ali. Dois exemplos de dois famosos talvez possam ajudar a ilustrar. Uma, a diva do rock, Madonna, ela já deixou por escrito que não quer que sua imagem seja revivida. E outra, o Tom Hanks, que disse o contrário. Então,
Nós temos vários outros exemplos. O Bruce Willis, por exemplo, ao tentar deixar para suas filhas um acervo de milhares de músicas que ele tinha no iTunes, um dos aplicativos da Apple, ele recebeu a informação de que não, ele só tinha o direito de armazenamento. Ele não tinha ali o direito de estar possuindo, ter a propriedade daquele armazenamento e de estar transferindo por herança digital. Então, foram questões que vieram até à tona no judiciário americano. E aí, assim, esses exemplos são bons, né? Porque a gente está falando aqui, né, a princípio da pessoa que já morreu, né? E aí, se ela deixou ou não registrado, né, a autorização para fazer uso da sua imagem, né, e constituir, assim, sua herança digital. Para quem está vivo e que se preocupa com o futuro, né, com a sua imagem, com aquilo que produziu, né, após, né, fim da vida, como que essa pessoa pode já se preparar para poder ter certeza, né, pelo menos no campo legal, de que deixou bem indicado o que queria que fosse feito com a sua imagem? Outras questões a serem observadas. As próprias plataformas das grandes detentoras de tecnologia, as denominadas Big Techs, elas já trazem nos termos de uso algumas normas pequenas falando sobre esse direito de utilização. Então, a exemplo do Facebook, ele já disponibiliza quem é que eu gostaria de indicar para receber esse meu acervo. Então, ele trata o assunto como plataforma tecnológica de forma consumerista, numa relação de direito do consumidor. Era o interesse do consumidor permitir o uso ou a transferência desses dados para alguém, ele deixa por escrito. Se não era interesse, isso se transforma em memorial. Então, isso já algumas plataformas fazem. Hoje, no Brasil, o que nós temos em termos de regulamentação, de legislação, nós temos no direito sucessório a sucessão testamentária e a sucessão hereditária. Quando uma pessoa falece e ela deixa um testamento, então ali ela vai descrever tudo que ela pretende destinar a um herdeiro específico, ou a vários herdeiros, ou alguém que nem seja seu familiar, mas ela tem o direito de dispor livremente de até 50% de seu patrimônio. E da mesma forma, se esta pessoa vier a falecer e não houver deixado testamento, então é uma norma de caráter supletivo. Subentende-se que se ela não deixou pré-determinado para quem gostaria de direcionar os seus bens, vai então suceder-se de forma hereditária, repartindo-se o seu patrimônio em igualdade de condições entre os seus herdeiros, observados os regimes de bens, de casamentos, de uniões estáveis e de outras formas de união. Então, nós não temos a regulamentação no Código Civil do testamento digital, mas ele é uma forma de estar dispondo sobre esses bens e deixando isso registrado via próprio meio virtual, via internet. Nós temos hoje os testamentos via cartório, na via administrativa, que são lavrados por escritura pública ou de forma particular. Ou temos os denominados codicilos, que são escritos de próprio punho. Uma pessoa pretendia doar, um exemplo de um bem, uma casa para um filho, mas de repente ela foi acometida por uma doença grave e não houve esse prazo. Então, ao falecer, vai proceder à sucessão hereditária. Se houve esse prazo, ele vai fazer pelo tabelião, o testamento. Mas ele estava ali no leito de morte e ele pediu aos familiares que trouxessem um tabelião, para que ele pudesse ali estar emitindo a sua vontade. E ele pode até fazer um escrito de próprio punho. Então, são normalmente formas de testar, de dizer como eu pretendo deixar, quando se trata de bens de pequena monta. Então, nós temos os testamentos e temos também outras formas de diretivas antecipadas. Uma das discussões que nós temos hoje é a questão da doação de órgãos. Já o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já facilitou essa disponibilização para que todas as pessoas possam deixar esses registros, inclusive com acesso a essas informações nos órgãos públicos e no SUS. Então, nós podemos deixar já em nossa identidade que somos doadores de órgãos,
nossos familiares podem fazê-lo, se não houver a nossa autorização em vida. Então, uma forma de diretiva antecipada, não há nenhum projeto de lei tramitado no Brasil nesse sentido, seria estar deixando essa disponibilização. Eu pretendo deixar a minha herança digital da seguinte forma. Então, hoje nós temos isso no Brasil, precisamos de regulamentação. E aí é um ponto importante, né? Então, você está apontando para a gente que existe uma lacuna na legislação. Né? O Brasil é famoso porque tem legislação para tudo, mas ainda falta então uma legislação que vai regulamentar justamente isso, o que fazer com a herança digital. Exatamente. E aí como que você pensa, né? Como que essa legislação, né, poderia ser elaborada, né? O que não pode ficar de fora, por exemplo, de uma legislação sobre essa temática? Aí é o que realmente foi o coração da pesquisa. O dia que eu encontrei a temática relacionada a essa questão, falei, professor, eu encontrei o coração da minha pesquisa. Eu ainda não tenho braços e pernas, mas o coração eu encontrei, já está pulsando. É a questão da dignidade humana. Então, a dignidade humana, ela tem suas bases no cristianismo. Ela foi a primeira vez veiculada já nas legislações romanas muito antigas, que o Brasil importa, vamos dizer assim, recebeu por herança, e na ideia de que o homem foi criado por Deus, o ser humano, e que cada pessoa tem o seu valor, independente de quem seja. E quando falamos da questão da herança digital, envolve uma série de outras questões, de outros princípios, que são decorrentes dessa dignidade humana, a exemplo da proteção de dados e da privacidade. Falar de privacidade até um tempo atrás seria falar do direito ao esquecimento, seria falar do direito a ter uma vida no anonimato, de ser menos engajado nas redes sociais ou mais engajado. Hoje, depois que nós tivemos aí o advento da vigilância constante por força de uma série de eventos, principalmente do 11 de setembro, em que a vigilância nos aeroportos começou a ser muito grande nos Estados Unidos, na Europa, principalmente como ações contra o terrorismo. Então, a coleta de dados e vamos dizer, a obtenção de informações maciças sobre cada pessoa se tornou algo preocupante, assumindo um caráter público. Então, a privacidade nesse tocante, ela assume um caráter público. Então, quando nós falamos de dados sensíveis, aqueles dados referentes ao local onde a pessoa mora, aos gostos preferenciais, sobre a religião, sobre a preferência partidária dela, ideológica, isso pode trazer um sério risco de discriminação. E aí a privacidade e a proteção de dados, elas são essenciais para discutir essa questão, sobre o olhar da dignidade humana. A dignidade humana, ela pede um olhar para o outro, ter uma noção da existência do outro. E é algo que precisa estar como realmente princípio fundante nessa norma, nessa legislação. E aí, para a gente finalizar, a sua pesquisa foi feita no GIT, né, Mestrado de Gestão Integrada do Território. Como que os estudos territoriais colaboraram para pensar a herança digital? Colaboraram muito, estudos territoriais 1, estudos territoriais 2, principalmente para compreender nesse território ainda pouco falado, que é o território virtual, como ocorrem ali as relações de poder, as dinâmicas de poder, principalmente o poder que está nas mãos das grandes plataformas de tecnologia. Então, é um poder coercitivo, é um poder que vai além de estar nos oferecendo produtos e serviços, mas ele molda os sujeitos, ele influencia a forma de pensar, ele influencia a forma como as pessoas vão lidar com a própria tecnologia. E, na maioria das vezes, está sendo feito sem que haja um olhar crítico, sem que haja um tempo para decidir se eu estou constituindo um acervo digital desejado ou não. E também o que fazer com ele depois, né? E o que fazer com ele depois. Exatamente. Luciana, agradeço a sua presença na Ed Pesquisa e convido a você a assistir as outras edições da Ed Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.